Muitas pessoas brincam que se ganhar na loteria vai comprar uma Ferrari para o dia a dia. Bom, pensando nisso, a marca italiana realmente criou um carro que você pode andar todos os dias com ele. Eu sou Renato Mais, sejam bem-vindos ao canal da PDK Motors e com vocês, Portofino. E se vocês querem ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal da PDK Motors, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem um like no vídeo e ativarem as notificações. Assim, vocês vão ser os primeiros a receber as novidades aqui do canal. A Ferrari Portofino é o terceiro modelo dessa categoria, que iniciou pela Califórnia, depois California T. Mas aqueles clientes que compraram os primeiros conversíveis da marca reclamavam que o carro tinha um design mais conservador, meio sem sal e não tinha muito a cara da marca italiana. Por isso, a Ferrari atualizou o modelo nessa segunda geração, faróis mais afilados, uma boca maior e realmente linhas mais esportivas, condizente com a linha atual da Ferrari. Mecanicamente, a Ferrari Portofino segue com seu motor dianteiro, mas de tração traseira. É um 3.9 V8 biturbo com 600 cavalos de potência, 77,5 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automatizado de 7 velocidades e 0 a 100 em 3.5 segundos, com máxima de 320 km por hora. Como a gente sabe, nenhuma Ferrari é igual a outra ultimamente. Isso porque o configurador é bastante grande e você pode configurar o carro do jeito que achar melhor. Essa unidade está equipada com freios carbono cerâmica e pinças amarelos, rodas de 20 polegadas nesse estilo cinza gunmetal e apliques pretos na parte inferior, além da coluna, que é característico da versão Portofino. Uma outra coisa, o que faz a diferença nessa Ferrari é justamente esse recorte aqui no paralama em fibra de carbono, que dá um design muito interessante para o carro. Além do repetidor de seta na parte inferior, muito característico das Ferraris. Por fim, como a gente está falando de um carro conversível, a capota leva cerca de 14 segundos para abrir ou fechar. Já que na traseira a Ferrari segue com esse estilo conservador e sem muitos vincos. Então a gente tem esse detalhe na parte inferior em black piano com saídas de escapamento em cerâmica que dá um visual bastante bonito, um difusor central, as lanternas com a moldura aqui em fibra de carbono e um destaque na região do porta-malas. Aqui você tem a abertura de forma praticamente elétrica e essa plaquetinha aqui informa todos os opcionais disponíveis para essa versão. Por isso que eu falo para vocês que a Ferrari vem cada vez mais exclusiva do que antigamente. O interior da Portofino é digno de um carro premium italiano. Então a gente tem acabamento em couro no volante, nas portas e no console. Destaque para essa costura amarela que dá um visual bastante diferente para o carro e esportivo. Assim como o volante também tem esse acabamento em fibra de carbono com shift light na região superior. Outra coisa é que os bancos são revestidos em couro com ajuste elétrico e o cinto é amarelo para complementar esse visual esportivo deste modelo 2+2, ou seja, dá para viajar com a família nesta Ferrari Portofino. Então vamos dar uma volta e escutar um pouquinho deste motor V8. E o que mais chama a atenção aqui na condução da Portofino é justamente esse rolar suave com o carro. Isso porque a gente sempre foi acostumado com modelos mais duros, mais firmes, com uma proposta realmente muito esportiva, carro de pista. E a Portofino tem um conceito inverso, um conceito de você simplesmente fazer isso que a gente está fazendo. Andar na estrada, suave, aproveitar a viagem, o giro baixo, a gente está a 50 km por hora agora, nesse trecho um pouquinho mais sinuoso, e o carro está a praticamente 1000 rotações.
Então o silêncio a bordo também se faz presente quando você está devagar com o carro, mas logicamente que ele aparece, ó, rapidinho, né? E é um ronco muito gostoso de se ouvir, mesmo nesse motor turbinado já. Ao contrário das Ferraris antigas, que eram aspiradas, como até a 458 Itália, né? Dali para frente as coisas começaram a mudar. Inclusive nessa carroceria, foi a Califórnia que estreou essas motorizações turbo nos modelos de entrada da marca, se assim a gente pode dizer, né? A Portofino é um dos modelos com um custo-benefício interessante. Você tem um carro conversível, uma dinâmica muito boa e também um carro que você consegue andar no dia a dia com ele. Isso porque é uma das Ferraris mais altas à venda no nosso mercado. Então é uma Ferrari que você consegue passar em valetas ou lombadas sem precisar dar aquele ângulo, jogar para um lado, jogar para o outro. Você consegue até que ir normal, como se estivesse num carro comum, né? Esse é o conceito da Portofino. Mas logicamente que, apesar de tudo, é uma Ferrari. É um carro que tem um ronco aguçado, é um carro que te instiga a aceleração. Isso porque a partir ali dos 2.000 giros, você já começa a ouvir um pouquinho mais desse ronco lá atrás, ó. E aí você vem aqui, coloca no Sport, por exemplo, aperta o botão do alto para ele virar um câmbio manual, e aí a diversão começa, ó. E olha a troca, como é rápida, como te empolga, né? Um ronco gostoso de ouvir, ó. Então, sim, é uma Ferrari que sabe ser dócil, se você quiser, um amor de carro, mas se você quiser aceleração, quiser que ela te instiga a acelerar, que ela tenha uma tocada mais esportiva, ela sabe ser, e com certeza sabe. O barulho do retrocesso e o ronco, né? Ó. E o Shift Light vem aqui te ensinando a dirigir, falando, troca na hora certa, pode ir que eu tenho marcha para andar, e ela vem, ó. Então é um carro com uma tocada muito legal, que você não precisa se preocupar naquelas pequenas imperfeições de pista, que você acha que precisa um pouquinho mais devagar aqui porque vai pegar o chão. Não, com a Portofino isso não acontece. Tanto é que é a única Ferrari que não possui lift, né? Aquele sistema de acesso que ela levanta à frente para você entrar numa garagem, por exemplo, com mais facilidade. Aqui não, ela já é autossuficiente para isso. Lógico, não é um carro alto como um BMW, por exemplo, ou até um Mercedes, mas é mais alto do que a média para um carro esporte, até mais alto do que os modelos da Lamborghini, por exemplo. É quase a altura de um Porsche Panamera. Então é interessante esse conceito que a Ferrari conseguiu fazer com o carro. E visualmente olhando, ela não parece tão alta assim. Você tem que realmente prestar muita atenção e notar que o carro é alto, que a frente é um pouquinho mais alta e, sobretudo, o para-choque traseiro ele tem um ângulo de saída bem inclinado, que é justamente para você entrar em garagens sem raspar. Ao contrário de outros modelos da marca que tem realmente a parte traseira mais reta, como uma 812 ou até uma LaFerrari, por exemplo. E outra coisa que transforma a Portofino num carro diário é justamente o seu conforto a bordo e alguns detalhes bem interessantes. Você tem dois painéis de LCD com contagiros no meio aqui, característico da marca, então você tem alguns comandos de fácil acesso, tanto por essa região quanto pela parte inferior. Uma central multimídia de mais de 10 polegadas, que é algo inédito em uma Ferrari, um sistema de infotainment tão grande que você tem acesso a inúmeras funções de mídia, rádio, telemetria e tudo que você quiser. E a gente sabe que quando a gente está em um carro esporte, geralmente as pessoas esticam o pescoço para olhar o modo de condução que você está, a velocidade que você está naquele momento, coisas do gênero. Então, a Ferrari inventou um sistema que eu achei muito legal, que é um visor realmente voltado para o passageiro. E ali ele consegue acompanhar tudo, dados de telemetria, modos de condução, o que está ativo ou não está com relação a controle de tração e estabilidade, troca de mídia é possível fazer exatamente por ali, e até mesmo acompanhar a velocidade. Ou seja, são praticamente 4 telas de LCD nesse carro, que é para ninguém ficar perdido aqui e acompanhar todo o trajeto. Uma outra coisa que destaca bastante nesse carro é justamente o conjunto de suspensão. Logicamente que não daria para colocar uma suspensão pneumática aqui, justamente pelo tamanho do conjunto,
Mas a Ferrari bolou um sistema de suspensão magnética que algumas montadoras usam em veículos esportivos, como o próprio R8 também usa, Audi TT também tem um sistema desse, e a própria Ford usa no Mustang, que é uma suspensão magnética que ela se adapta de várias formas. Ela pode ficar muito rígida, mesmo sendo um sistema por molas e amortecedor normal, ou completamente soft, simplesmente para você aproveitar o dia a dia, e isso se ajusta de acordo com o seu modo de condução. Então no modo Comfort, o carro fica mais macio, o carro fica mais gostoso. E um ponto importante, a gente fala de carros duros que geralmente faz barulho. A gente está andando aqui e a gente não escuta barulho de carroceria, não escuta barulho das portas, porque o carro é muito bem ajustado. Isso para o nosso mercado, que é péssimo de vias, mas a gente consegue notar o quão evoluiu esses modelos esportivos, que transita entre ser um carro completamente arisco de condução ou completamente tranquilo, como a gente está agora. Bom, pessoal, então esse daqui foi o nosso rolê de Ferrari Portofino. Carro muito legal para o seu dia a dia, se você quiser ter uma Ferrari para usar diariamente. Eu acho que esse daqui é o seu número. E é um carro conversível, né? Então vamos abrir a capota. Enquanto eu me despeço aqui, peço para vocês se inscreverem aqui no canal da PDK Motors, deixarem o like e comentar quais outros carros vocês querem aqui no canal. Então, pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, que eu vou curtir um pouquinho mais desse ronco aqui de V8.